dia a todos. Amém? Então vamos estar dando continuidade ao nosso devocional. Peço licença para adentrar na tua casa, no seu lar, amém? Acordei com a minha voz totalmente rouca, então peço desculpas. Mas em nome de Jesus eu não posso deixar, de fazer aquilo que o Senhor me chamou, mesmo estando sem voz, Porque tudo é para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Amém? Vamos fechar os nossos olhos aí, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, Paizinho, a palavra é tua, Senhor, a mensagem é tua. Tu sabes, Pai, que eu não sou nada, Pai, que eu sou um ser limitado, Pai, mas que tu podes operar o teu milagre, Senhor, aonde essa mensagem chegar, aonde esse vídeo chegar, Pai, em nome de Jesus, que haja milagre, Senhor, que haja transformação, que haja cura, Senhor, que as pessoas possam ser impactadas com a tua glória, com a tua Shekinah, Senhor Deus poderoso. Ah, Deus, aviva a tua igreja, Pai. Aviva, Senhor, aqueles que estão mortos espiritualmente, que não conhecem o teu amor, Senhor. Ah, Paizinho, eu clamo a ti, aviva, Pai. Aviva, Senhor, em nome de Jesus. Vem com a tua glória e com o teu poder, Senhor, e opera o teu milagre, Pai. Em nome de Jesus eu clamo a ti, Senhor. Em nome de Jesus, manifesta a tua glória e o teu poder. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu vou estar tomando água porque vai ficar mais difícil para falar. Amém? Peço que vocês estejam entendendo aí que eu acordei sem voz hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos estar abrindo a palavra lá em Jeremias 33, a partir do versículo 3, que hoje nós vamos falar sobre alguns avivalistas. São muitos, Foram muitos homens usados aí na história da igreja, mas eu vou estar falando apenas de 4 avivalistas. Amém? Então abre a tua palavra lá em Jeremias, pega a tua espada aí, 33, a partir do versículo 3, diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Oh, glória a Deus! Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, o que o Senhor está falando aqui conosco? Para a gente clamar, para a gente, clamar a Ele através da oração. Amém? E foi o que homens comuns, que fizeram. O que esses homens fizeram? Eles clamaram a Deus em oração por um grande avivamento, aonde eles estavam ali, na cidade, naquele local, aonde eles estavam, num país. E eles clamaram por avivamento e eles perseveraram na oração, e se tornaram nomes, homens, nomes conhecidos, na nossa história e que mudaram a história aí de muitas igrejas, Amém? Então, eles influenciaram esses homens, nos grandes avivamentos que tiveram na igreja. Amém? Então, eu vou iniciar falando de algum deles. Amém? Então, o primeiro que eu vou estar falando, um grande avivalista, Jonathan Edwards, Ele foi um pastor congregacional, que viveu no século XVIII. Ele nasceu no ano de 1703 e morreu no ano 1758. A história diz que aos 17 anos ele já se formou em teologia. Amém? Desenvolveu seu ministério como pastor, mas também como missionário, Então, ele acabou indo para um local distante lá, uma região remota da colônia de Massachusetts, onde ele desenvolveu a sua missão numa tribo indígena, Então ele pregou para os índios. Bem? E a maior contribuição de Jonathan Edwards para a igreja evangélica está nos seus importantes livros que ele escreveu, como teólogo e intérprete do avivamento, sendo o seu célebre sermão Pecadores nas mãos de um Deus irado, Mas o que mais me chamou a atenção nesse grande avivalista? A história diz que ele chegava a passar 13 horas orando a Deus. Amém? Então, um homem que clamou a Deus e que perseverou na oração. Eu fico imaginando, como um homem, consegue passar tantas horas em oração. Amém?
Então, quanto era a devoção desse homem, né? E busca dele, né? O quanto ele buscou, o quanto ele clamou a esse Deus vivo, né? Quantas horas ele dedicava do dia dele para Deus, para estar em oração, bem? Então não tinha como Deus não vir com o poder dele, né? Porque a oração ela tem poder, né? E vir com grande avivamento quando esses homens dobraram seus joelhos e começaram a orar e interceder. Então esse é um dos avivalistas, Jonathan Edwards. Mas teve outro avivalista conhecido também, muito conhecido, chamado John Wesley. Amém? Então John Wesley ele já cresceu numa família, né, da religião, já convertidos. O pai dele ele era pastor. Então John Wesley ele nasceu na Inglaterra, tá? O pai dele ele já era pastor, né? E a mãe dele era uma mulher também extremamente religiosa que, né, ensinava os filhos ali, né, na religião, né, na religiosidade. Amém? Então, John Wesley, como sacerdote da igreja da Inglaterra, ele queria alcançar o povo britânico. Então, ele tinha esse desejo no coração dele. Amém? Ele também nasceu no ano de 1703, né? Então, num lar fortemente anglicano, da igreja anglicana, tá? Como eu falei, o pai dele era pastor, a mãe dele, ela era professora e ela ensinava muitos valores religiosos aos filhos, tá? Mas ele cresceu naquele mundo, né, da religião, mas ele não tinha tido um encontro verdadeiro com Deus. Amém? Mas o Espírito Santo criou então um descontentamento tão santo no coração de Wesley, tá? E ele abandonou essa religiosidade, né, a qual ele cresceu e a qual ele foi ensinado. Amém? Então ele deixou os modos convencionais do ministério e começou a experimentar, né, uma vida verdadeira na presença de Deus, amém? E começou a instituir, fazer novas abordagens mais inovadoras, amém? Ele foi o precursor do movimento metodista. Então ele, junto com o irmão dele, Charles, isso quando eles estavam ainda na faculdade de teologia, né? Eles começaram a instituir um método ali, eles tinham um grupo, que era chamado Grupo Santo, tá? E ali eles instituíram um período em que eles oravam, um período em que eles iam à Bíblia, um período em que eles iam fazer visitas nos hospitais, nos enfermos, amém? Mas era tudo ainda de cunho religioso, porque nesse período ele ainda não tinha tido encontro com Deus, né? Então ele pregava, né? Mas era só a letra, né? Não tinha o Espírito Santo ali presente. Mas depois, né? Deus criou esse descontentamento e ele teve um encontro verdadeiro com o Senhor. A primeira característica de Wesley, ele era dedicado à oração. Então era um homem extremamente dedicado à oração. Wesley ele redescobriu, tá, que a igreja de sua época tinha esquecido, amém? Que a oração ela libera poder de Deus, tá? E ele chamou a oração de os grandes meios de aproximar-se de Deus, amém? E seguiu acreditando que a oração persistente pode ser o primeiro passo necessário para ver o mover de Deus. Oh, aleluia, glória a Deus. E ele tinha convicção de que precisava se dedicar pelo menos 2 horas por dia à oração. E fez da oração a sua marca registrada do movimento metodista. Amém? Segunda característica, vá aonde as pessoas estão, amém? Então Wesley ele queria alcançar muitas pessoas, milhares de pessoas, tá? Que nunca entraram pela porta de uma igreja. Então ele não queria se limitar às 4 paredes de uma igreja, tá? Mas como assim? Exatamente porque poucas pessoas participavam dos cultos, né? Então ele foi forçado a considerar outras opções. E ele começou a pregar ao ar livre, amém? E às vezes ele passava dias, horas em viagens, ele ia a cavalo e passava às vezes viajando muitas horas por dia e caminhava, né, ou viajava quilômetros de distância para poder pregar o evangelho, né? E isso que são homens aí de persistência realmente, né? Isso que é um homem realmente persistente na obra de Deus, amém? E quando ele pregava ao ar livre, né,
multidões de pessoas se aproximavam ali. 3, 5 e até 10 mil pessoas se reuniam para ouvir John Wesley falar. Tá? E muitas delas foram tocadas e impactadas pelo Espírito Santo e despertadas, né, do seu estado ali de morte, mas para a vida. Então, um reavivamento na Inglaterra nasceu, em grande parte porque Wesley estava disposto a levar o evangelho onde as pessoas estavam. Amém? Então, aquilo que eu já passei nos estudos anteriores, né? Expandir o reino de Deus. Então, nós temos que ter isso no nosso coração, da necessidade de realmente expandir o reino de Deus e irmos aonde as pessoas estão e não ficarmos presos em 4 paredes pregando, né? Pessoas precisam ser alcançadas, né? Apóstolo Paulo foi um dos apóstolos aí que mais evangelizou e que mais ganhou almas, porque ele viajava, né? Então ele ia aonde as pessoas estavam, amém? E assim que a igreja primitiva cresceu, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos falar de mais um, né? Grande homem aí de Deus, avivalista, Evan Roberts. Evan Roberts nasceu no final do século XVIII, tá? E Deus deu uma visão para ele do avivamento espiritual no país de Gales. Então, Evan Roberts nasceu no país de Gales, tá? Ele era um jovem mineiro, então muito cedo, né? Evan Roberts teve que ir para mina de carvão trabalhar, né? Aonde o pai dele trabalhava e veio a falecer e ele teve que dar continuidade ali. Então, um menino jovem ainda, criança, que acabou indo trabalhar nas minas de carvão. Amém? Então, Evan Roberts, né? Após ele sentir Jesus falar com ele em seu coração, né? Para que chamasse o avivamento, Roberts, ele se colocou em oração, para que Deus mudasse a condição espiritual de seus familiares, amigos e principalmente da sua nação. Amém? Evan começou orando com tal propósito aos 14 anos de idade. Amém? Então era muito jovem ainda, tá? E ele seguiu perseverante com uma vida de jejum e oração por quase 12 anos. Amém? Então esse jovem, ele começou a orar muito cedo pelo avivamento na nação dele. Amém? E ele orou por quase 12 anos. Amém? Então aí está, né? A essência é perseverar na oração. Então ele perseverou na oração, tá? Então ele orou por quase 12 anos até o ano de 1904 e Deus respondeu às suas súplicas, tá? Amém? Então falando um pouco mais aqui sobre Evans. Então, na época dele ele era um jovem, enquanto a maioria dos jovens se preocupava em se divertir, né? E tinha uma vida de pecado, Roberts assistia fielmente todos os cultos da sua igreja, participava de todas as reuniões de oração e relatos de amigos dizem que ele orava dia e noite sem cessar. Oh, glória a Deus! Então, entre uma pausa e outra das suas atividades diárias, como estudos e trabalho, ele aproveitava os momentos de intervalo para ter comunhão com Jesus em orações e súplicas. Robert certa vez escreveu: por 10 ou 12 anos eu orei por avivamento. Eu chegava a passar noites lendo a Bíblia e orando para que Deus mudasse a condição espiritual do meu país. Oh, glória a Deus, aleluia! Que Deus! Oh, glória a Deus! E esse homem, ele perseverou na oração. Quando, como eu falei, no ano de 1904, Jesus cumpriu seus planos de vida, de mudar a vida espiritual da nação, do país de Gales. Atendendo às orações de Roberts, todo o país começou, pouco a pouco, ser impactado pela presença do Espírito Santo que fluía através da vida deste jovem. Glória a Deus! Deus levantou esse jovem como um pregador, né, para que este conduzisse a população de várias cidades em uma vida de oração, jejum e comunhão com Deus. Milhares de pessoas passaram a ler a Bíblia com frequência. Outras milhares iniciaram uma vida de oração constante, outras simplesmente ajoelhavam-se nas igrejas gritando e clamando pelo perdão de Deus, confessando seus pecados. Oh, aleluia!
Durante muitas reuniões, o jovem pregador não conseguia nem anunciar o seu sermão, pois a presença do Espírito Santo tornava-se tão forte que as pessoas começavam a chorar incessantemente, passavam a adorar o Rei dos Reis com louvores e palavras de gratidão pela nova vida que recebiam em Cristo Jesus. Relatos dizem que esses momentos de adoração duravam horas a fio, e a única coisa que Evan Roberts fazia era deixar o Espírito Santo de Deus conduzir a reunião. Tamanha era a glória e a presença do Espírito Santo aonde ele estava ali pregando, que muitas vezes ele nem abria a boca dele, tamanha era a glória e o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E quando ele vem, não tem como o homem não se arrepender. Não tem como você estar num ambiente de glória, de Shekinah do Deus poderoso e não haver transformação na tua vida. Mas há um preço. Esses homens aqui, esses avivalistas pagaram um preço. Horas de jejum e oração, de clamor e súplica a esse Deus poderoso. E ele veio através do vaso que pagou o preço, através de uma vida que se dobrou ali, se humilhou e clamou ao Deus vivo. Amém? Então, como diz em Jeremias, clame a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes, grandes, que não sabes. Oh, aleluia, glória a Deus. Então, o avivamento no país de Gales foi uma invasão poderosa da presença de Deus sobre um país inteiro, onde o avivamento ocorreu num país inteiro, não foi apenas em uma cidade. Então, como se o reino de Deus estivesse manifestando na terra, amém, é o que eu preguei ontem, o que eu ministrei ontem sobre a oração do Pai Nosso. E é isso que Deus quer, que o reino dele seja manifestado na terra através dos filhos, através da minha vida e da sua vida. Oh, aleluia, mas para isso a gente precisa perseverar em oração, em súplica, clamando pelo avivamento na nossa vida, o avivamento na nossa igreja, o avivamento na nossa cidade, o avivamento no nosso país. Glória a Deus. Então houve uma invasão poderosa da presença de Deus sobre um país inteiro, né? Como se o reino de Deus estivesse manifestando na terra. As casas de prostituição fecharam todas, os salões de jogos, a venda de bebidas alcoólicas, tudo que era pecado, e conduzia a população a uma vida longe. A população para uma vida longe de Deus foi, pouco a pouco, falindo. As famílias foram restauradas, lares firmados sobre uma vida santa e consagrada a Deus, até mesmo teatros e a liga de futebol do país foram esquecidos, pois as pessoas não demonstravam mais interesse em tais coisas, uma vez que queriam buscar o Senhor Deus. Cidades inteiras tiveram uma vida nova em Cristo Jesus e não apenas uma ou outra pessoa isoladamente. Então, cidades inteiras, né? Cidades inteiras tiveram uma vida nova, ou seja, né? Se renderam aos pés do Senhor Jesus. Glória a Deus. E não apenas uma ou outra pessoa isoladamente, mas foram cidades inteiras, foi um país inteiro do avivamento, onde um jovem passava, né, horas orando. Como diz aqui a história, chegou a passar uma noite inteira orando e por quase 12 anos a fio ele orou, intercedeu pelo país dele, pedindo, clamando a Deus por avivamento. E veio de forma poderosa, grandiosa, assim como o nosso Deus é. Ele é poderoso. Nós não podemos mensurar o quão Deus é poderoso. E esse avivamento, ele foi um avivamento tão grande, tão importante, que chegou a influenciar num outro grande avivamento, tá? O avivamento da rua Azusa. Amém? Então vamos falar do quarto avivalista. Eu vou falar apenas de 4 avivalistas, porque existem muitos outros. Amém? Também que influenciaram, né, na sua época e na história da própria igreja. Mas o tempo é curto, amém? Então vamos falar de William Joseph Seymour. Ele foi um avivalista responsável pelo avivamento na rua Azusa, tá? Ele era um pastor negro, caolho, com pouquíssimo estudo,
filho de ex-escravo, tá? E as suas mensagens, elas falavam de cura, regeneração, mas principalmente o batismo com o Espírito Santo, tá? Considerado como o segundo Pentecostes, esse avivamento que aconteceu. Amém? Então, teve início na casa onde Seymour, ele passou a fazer os cultos e depois ele passou a morar nesta residência, tá? Nessa casa. E ele começou a orar pelo batismo no Espírito Santo junto com as demais pessoas que ali se reuniam e frequentavam esses cultos, tá? Após 5 semanas, então eles se reuniam, né, para fazer o culto e para orar. Então eles começaram a orar pelo batismo no Espírito Santo. E após 5 semanas de pregação e oração de Seymour, Eduard Lee, que era das pessoas que frequentavam o culto, falou em línguas pela primeira vez. E entusiasmado, né, o pastor Seymour, entusiasmado com a experiência de Lee, Seymour pregou sobre Atos 2. E quando no mesmo culto outras 6 pessoas começaram a falar em línguas, Seymour falou em línguas pela primeira vez, depois de orar uma noite inteira. Oh, glória a Deus! Ele orou uma noite inteira pelo batismo do Espírito Santo na vida dele, porque ele viu o que Deus operou no meio daquelas pessoas, né? E esse grupo ele cresceu rapidamente, né? E foram para um prédio desocupado na Rua Azusa, número 312. Por isso que é chamado Avivamento na Rua Azusa, tá? E desde o começo, então, né, que eles começaram a se reunir, né, já lá na casa, e depois foram para a Rua Azusa, o toque de Deus ali, né, que estava na vida de Seymour e com as demais pessoas que estavam ali com eles. Então, por 3 anos, o avivamento continuou essencialmente 24 horas, 7 dias por semana, tá? Com uma participação de às vezes até 1.000 pessoas. E a história diz que as pessoas começavam a se arrepender a uma quadra distante daquele local da Rua Azusa. As pessoas já começavam a ser tocadas, impactadas pelo Espírito Santo e começavam a se arrepender e a pedir perdão pelos seus pecados. Tamanha era a glória e a presença de Deus naquele lugar. Então, antes mesmo de chegarem à igreja, as pessoas ao redor ali, né, a quadras ali de distância, já eram impactadas. Tamanho era o poder e a glória de Deus, né? Pessoas do mundo inteiro vieram, né, ali para receber o Pentecoste. Amém? Muitos foram enchidos pelo Espírito Santo, né? Ali, e antes mesmo de chegar ao prédio, pessoas viam ao arrependimento e já eram enchidas. Por isso que é chamado o segundo Pentecostes. Tamanho era a glória e o poder de Deus naquele lugar. Amém? Então, antes mesmo elas chegarem ao prédio, elas já eram impactadas com a presença de Deus, né? E o que foi conhecido ou chamado como o maior avivamento mundial, né? Que resulta até os nossos dias na nossa igreja, tá? E um vasto exército de mais de 600 milhões de crentes, cheios do Espírito Santo, tocando a nação da terra. Amém? Então, aqui teve um movimento, né, do grande Pentecoste, da igreja pentecostal. Amém? Grande foi esse mover e esse avivamento, né? E esses homens, eles perseveraram na oração. Amém? Vamos estar abrindo lá em Efésios 6:18, que diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Orando em todo tempo foi o que esses homens fizeram. Oraram em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então, esses homens, aconteceu, né, todo esse milagre, porque esses homens, eles se colocaram na presença de Deus, verdadeiramente perseveraram na oração e na busca e no clamor ao Deus vivo. Amém? Então, vocês possam estar escutando esse louvor, que é tremendo. Amém? Nós vamos estar finalizando a mensagem de hoje. Amém? Curte e compartilha essa mensagem para que outras pessoas possam ser abençoadas. Se inscreve no canal, amém? Para que esse canal possa ter relevância e possa alcançar muitas outras vidas. Amém? Glória a Deus por isso. Escuta esse louvor. Oh, aleluias. Hoje eu não vou nem cantar porque eu não tenho voz, amém?
aí onde você está. Glória a Deus. Que você seja avivado neste momento. Oh